Peraí. Beleza, já tô lendo aqui os convites de vocês, ok, tal. Beleza, fica tranquilo. Olha, gente, só para esclarecer também, as aulas, essas aulas remotas, elas têm logicamente a prerrogativa da participação de vocês nas aulas. Quem puder, logicamente, seria interessante participar e interagir nas aulas, mas a presença de vocês, ela não está condicionada apenas às aulas remotas. Ela está condicionada à participação de vocês no Moodle. Então, vocês podem perceber que toda vez, e por isso eu gravo as aulas, eu coloco disponível os vídeos, coloco disponível as aulas, né, depois, para que todo mundo, até quem não consiga estar presente neste momento, tenha acesso ao conteúdo. E eu consigo, vou dizer mais uma vez, eu consigo ver quem acessa o conteúdo e quem não. E a gente está mandando, não sei se já foi falado, mas a gente está mandando um relatório para a coordenação de curso toda sexta-feira, né, de quem está acessando e quem não. E aí a coordenação está organizando esse relatório, né, tá entrando em contato com alguns alunos para verificar a dificuldade, uma possível dificuldade ou não de estar acessando o conteúdo, né, não necessariamente participar da aula do Meets, mas acessar o conteúdo no Moodle, tá? Então a gente manda esse relatório e a coordenação vai entrar em contato com quem aí parecer estar com dificuldades. Mas eu consigo ver, por exemplo, que muitas pessoas não estão clicando, nem clicando nos textos, né? E que muitas pessoas nem sequer acessaram a maioria das coisas do material do Moodle. E isso dá para ver, beleza? Então, vocês têm acesso ao material, vocês precisam entrar no Moodle e explorar esse material que vocês têm, sendo parte dessas atividades online ou não, tá? Sendo até mesmo antes de a gente entrar, eu consigo ver o último acesso que vocês tiveram no Moodle. Então, eu vi que tem gente que não consegue acessar a partir do momento em que a gente entrou em... como é que chama? Em quarentena, né? Então, eu estou tendo o controle de tudo aqui, estou tendo acesso a toda a movimentação de vocês dentro do Moodle. Tá? Fala, Igor, o que você manda? Então, professor, é que ficou um pouco confuso em relação ao trabalho foi divisão, que eu não entendi muito bem. Divisão do que, Igor? Em relação a... como é que pode dizer isso? Porque são quatro capítulos, né? E são 2 grupos por capítulo, se não me engano. E aí, como é que tipo, não é para cada grupo responder o seu e tal, e mandar pro senhor? Então, Igor, vocês podem fazer juntos sim, tá? Então, vocês podem se juntar, os 2 grupos para fazer, ou se vocês acharem melhor, cada grupo faz o seu. Então, eu vou deixar em aberto para cada grupo fazer o seu, ou fazer dos 2 grupos um só. Mas eu vou esperar no mínimo 4 arquivos, tá? Que seria um para cada 2 grupos. Beleza? O importante é vocês, quando enviarem, identificarem que aquele arquivo é do grupo ou dos 2 grupos. Beleza? Para eu saber direitinho e fazer a correção. No caso de vocês mandarem dos 2 grupos, a nota então atrelada a esse trabalho vai para todo mundo. A mesma nota para todo mundo. Entendi. Valeu. Beleza. Então, não se preocupem com só acessei uma vez. Tem coisas, por exemplo, o texto. O texto a gente considera que vocês clicaram lá. Ok, eu posso supor que vocês clicaram e fizeram download do texto. Beleza, não tem obrigatoriedade nenhuma de vocês ficarem lendo o texto no Moodle. Vocês podem sim fazer o download. Agora, os vídeos
Ele me diz, por exemplo, quando você clica no vídeo e quanto tempo você passou ali naquele link. Né? Então, assim, e ainda eu também tenho os acessos no... Quem conhece o YouTube sabe que a gente tem um painelzinho de controle que a gente consegue ver, por exemplo, a média de visualizações e quanto tempo essas visualizações passaram no seu vídeo. Então isso tudo para mim serve como controle. Gente, eu estou em casa, também como vocês, estou trabalhando em casa, não tem muita coisa para fazer, eu passo praticamente o dia todo no meu escritório. Né? Então, eu tenho muita coisa e muito tempo para acompanhar vocês aí, para estar... inclusive, quem tiver dificuldade pode me mandar um e-mail que eu vou ajudar sempre. Beleza? Jennifer, mas é importantíssimo, viu, galera, aí que é mais visual, aprende mais com relação às leituras, é importantíssimo que vocês assistam os vídeos até para que vocês tenham ali uma outra perspectiva do texto. Né? Eu não falo exatamente o que está no texto, eu tenho um meu roteiro, lógico, baseado no texto, mas eu não tenho, assim, no vídeo a gente acaba tendo outros elementos e tem também, no caso, né, da outra disciplina, muitos conteúdos que são diferentes daquele que eu falaria em sala de aula e da gravação, beleza? Eu também estou colocando, vocês podem, por exemplo, colocar só o áudio, né? Faz ali o acesso do áudio e fica só escutando, né? Não tem problema, quem é mais auditivo consegue aí ficar só escutando. Eu tento colocar umas paradas pra ficar engraçado. Dá pra ler tudo sim, Adriana, devagarzinho, dá pra ler tudo. Fala, Thiago. Cadê o... Olha só, já tô editando mais um aqui, ó. Vamos voltar lá. Beleza, pessoal, então vamos começar? Já que não tem nenhuma pergunta sobre o Descartes, então vamos começar aqui no nosso caminho com o empirismo. Esse vídeo, inclusive, já tem um vídeo sobre o empirismo lá no Moodle para vocês. E vocês conseguem acompanhar. Olha, hoje tem bem menos pessoas do que na semana passada. O povo tá meio já, olha, 39, a gente tinha 47 na semana passada. O povo tá esquecendo das aulas. Bom, esse vídeo então já está disponível para vocês. Já tem um vídeo. Vida de quem triste? Vida de quem triste, Valkyria? Ah, tá. Não, ele tem umas partezinhas tristes ali, né? Com o grande amor dele e tal. Bom, vamos lá. Ruim, é verdade. Foi derrotado na vida pessoal. Bom, né? Poxa vida. Ai, eu vou chorar aqui, Valkyria. Para de contar a história. Para de lembrar essa história triste do Descartes. Gente, olha meus cachorros doidos. Gente, olha só. Então vamos começar com as bases filosóficas para a nova psicologia. Bom, no livro, essa parte, né, do capítulo, esse subcapítulo, ele começa então falando sobre o positivismo e o materialismo. São duas doutrinas que vão ali, a partir do final do século XVIII e início do século XIX, vão fazer parte, então, da ciência moderna, ou do movimento que a ciência moderna, a partir do materialismo, né, vai compor na forma de entendimento dos seus próprios procedimentos. O positivismo ele vai ser muito importante para a ciência moderna, ou para essa composição da ciência moderna, porque ele vai reafirmar a importância dos fatos observáveis. Então a gente vai ver um diálogo bem grande aí entre o mecanicismo, entre o positivismo e o materialismo, sempre ressaltando a ideia de que
o conhecimento é construído a partir da observação, da objetividade, né, de fatos objetivamente observáveis. E aí o positivismo tem mais um elemento importante, que é a ideia de transformar, ou de que o conhecimento, através da ciência, atingiu então, para o ser humano, ou para o conhecimento humano ocidental, o seu estado positivo. Né? O Comte ele vai dividir o conhecimento em 3 estados, e falando aí então que agora, no século XIX, ou agora na modernidade, o conhecimento humano atinge então o seu estado positivo. Positivo na concepção mesmo de que ele, ao atingir uma forma de conhecimento que não está mais dependente ou atrelada a outras formas de conhecimento, ele não pode ser negativado, ou seja, ele é um conhecimento duro, ele é um conhecimento absoluto, ele é um conhecimento inegável, por isso também chamado de positivo. Não dá para confrontar esse conhecimento, até porque a ciência moderna defende uma concepção de verdade absoluta. Né? E aí, por esse próprio absolutismo da verdade, esse conhecimento não pode ser negativado. Bom, outra característica bem importante do positivismo é que o Comte vai defender que a ciência, por atingir esse conhecimento científico, por atingir o seu estado positivo, ele não depende mais de nenhum outro tipo de conhecimento. Então ele acaba realmente ali se afastando completamente do conhecimento religioso, do conhecimento artístico, do conhecimento filosófico. Então outros tipos de conhecimento não obedecem e não contribuirão de nenhuma forma para o conhecimento científico. E a gente tem a separação mesmo completa desses conhecimentos com o positivismo, com essa ideia do positivo. Bom, o materialismo, ele vem então considerar os fatos do universo como explicados em termos físicos pela existência da matéria. Né? Então a gente tem o mecanicismo, muito próximo ao mecanicismo do materialismo, porque o mecanicismo vai explicar também pela questão da matéria, mas através da sua mecânica, entendendo lá aquela divisão da própria matéria em substância e movimento. A característica da mecânica é justamente o entendimento do movimento da substância. Sim, Valquíria, ele vai afirmar que só o conhecimento da ciência é positivo, ou seja, é válido, é seguro, né? É importante. Outros conhecimentos, eles estão apenas por uma natureza metafísica ou por uma natureza completamente abstrata. Apenas o conhecimento da ciência é seguro, é válido, é positivo. Beleza? Por exemplo, ele vai dizer que a própria ciência pode, então, negativar, tornar negativo, negar outros conhecimentos, como, por exemplo, da religião. A religião trabalha em termos de dogmas. Então, por trabalhar em dogmas e não ter os mesmos procedimentos, que são a observação, a reprodução, a regulação, né? A reprodutibilidade, tudo aquilo que a gente viu lá na aula passada, como outros conhecimentos não têm essas mesmas características, eles não são positivos ou não têm nenhuma validade. Beleza? Bom, então o materialismo vai se diferenciar do mecanicismo. Ambos falam da questão da matéria, mas o mecanicismo vai trabalhar com a ideia do mecânico, ou seja, da substância e do movimento, e o materialismo vai apenas explicar tudo a partir da própria existência da natureza da matéria ou da própria substância. O materialismo ele não vai centrar no movimento, e sim na substância. O mundo objetivo é material e simplesmente material. O materialismo ele nega qualquer outra forma de existência que não seja a existência material. Ok? Então, a diferença para o mecanicismo é que o mecanicismo vai trazer e vai se fixar na ideia de movimento, da própria mecânica. Bom, ficou claro até aí? Vamos então ao empirismo. Como eu falei na aula passada, no início do capítulo,
as autoras elas destacam essa ideia do empirismo, esquecem ali, ou pelo menos não aparece no capítulo a ideia do racionalismo. Nós incluímos então o racionalismo e identificamos o racionalismo dentro desse movimento científico. E aí o empirismo ele vem como uma resposta ao movimento racionalista. O movimento racionalista ele vai crescer ao ponto de atingir toda a França e grande parte da Europa. Então, a França, como uma grande potência acadêmica na época, né? Então, os grandes movimentos acadêmicos estão relacionados à França no final do século XVI e início do século XVII. A França, então, vai influenciar o pensamento de praticamente toda a Europa, principalmente... O áudio travou? Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Oi. O áudio aqui tá normal. Ah, tá, então tá, não, porque se trava também na aula. Beleza, então é só para quem tem algumas pessoas aí que estão com problema no áudio, mas aqui tá normal mesmo. Tá, então vamos lá, vamos tentar voltar aqui. Então a França ela vai ter uma grande influência em quase toda a Europa, principalmente no eixo entre França, Inglaterra e Itália. Tá? Então a gente vai ter uma tríplice força que vão se destacar academicamente, que é a França, a Inglaterra ou a Grã-Bretanha, né, no caso o Reino Unido como um todo, e a Itália. Temos aí também uma participação um pouco da Espanha e de Portugal, mas bem mais tardiamente do que essas três grandes potências. A Alemanha, nesse momento, ela ainda nem sequer era considerada um país. Não existia, na verdade, a Alemanha. A Alemanha ela vai se organizar já no finalzinho do século XVIII. Opa, não, minto, no finalzinho do século XIX. Tá? Então vocês vão ver, a gente vai ver esse elemento da organização da Alemanha aí. Mas então, nesse momento em que o racionalismo ele ganha uma notoriedade na Europa, a gente tem esse eixo aí, a França, a Inglaterra e a Itália, com ali uma participação, um crescimento da Espanha e de Portugal, e a Alemanha nem existe ainda, beleza? Beleza, Alisson, pode ir. Bom, se ele não está escutando, se o áudio dele falhou, ele não está me escutando, né? Bom, então o empirismo ele vai surgir como uma resistência, não, como uma contraposição, como uma posição contrária ao que o racionalismo estava pregando. Isso também porque a gente está passando ali por aquele momento final da transição, que é chamado de Renascimento. Nós vamos ter uma aula só sobre Renascimento lá em Fundamentos Filosóficos, para vocês entenderem melhor esse momento, mas a gente está chegando aí, século XVI, ali, no final desse movimento renascentista, e a Inglaterra está borbulhando, né? Ao contrário da França, que já passou por grande parte desse movimento, já está entrando numa outra vibe, né, ali naquele momento, a Inglaterra ainda está borbulhando com o movimento renascentista. Quando a Inglaterra começa a conhecer esse movimento racionalista, quando a Inglaterra começa a conhecer aquilo que está sendo produzido na França, a Inglaterra começa a questionar a França, né, esse movimento todo na França, principalmente o Descartes, a ideia do racionalismo, por eles estarem indo, meio que, ao entender dos ingleses, na contramão da própria proposta do Renascimento. E o Descartes acabava ignorando um fator extremamente importante, que era a ideia de Aristóteles e o método de Aristóteles, né, que faria, através da observação, né, através do próprio mundo físico, faria ali a sua metodologia de construção do conhecimento. E o próprio Aristóteles ressaltava, ele afirmava a importância do mundo físico e a importância da experiência sensorial para o conhecimento.
Então começa um movimento na Inglaterra, onde vão então estar como elemento principal a defesa de um conhecimento mediante a observação da natureza e a atribuição desse conhecimento à experiência sensorial. O empirismo, então, vai se opor ao racionalismo, entendendo que o conhecimento ele não é mais importante por causa da razão, mas ele é importante por causa da experiência sensível, da experiência sensorial, e através da experiência sensorial é que o conhecimento começa, então, a ser produzido. No entanto, o racionalismo, por exemplo, ele vai negar a contribuição da experiência sensorial ou da experiência física, do corpo físico. Ele vai negar a contribuição do corpo para o conhecimento. O conhecimento no racionalismo é apenas na mente. O empirismo, ao contrário, ainda contra essa questão da razão, ainda que contra a noção de razão, ele vai afirmar que a experiência sensorial é mais importante, mas não vai negar a contribuição da razão para o conhecimento. Então ele vai dizer, eles vão todos afirmar, e todos que a gente vai falar agora vão afirmar quase a mesma coisa. O conhecimento inicia pelos sentidos e depois a razão, a metafísica, o pensamento pode se apoderar. Então primeiro a gente pensa, primeiro a gente sente, depois a gente pensa. Assim vai ser, então, entendido a produção do conhecimento no empirismo. Bom, então o empirismo ele é um movimento característico da Inglaterra, iniciando ali no século XVII, em uma resposta ao movimento racionalista, em uma resposta ao Descartes, que já havia ganhado, então, notoriedade em toda a Europa. A experiência fica entendida como uma revelação direta da natureza e o método mais importante é a observação dessa natureza através da coleta dos dados pelos sentidos. Tá? Os dois primeiros ícones desse movimento serão Francis Bacon e Thomas Hobbes. O Francis Bacon e o Thomas Hobbes eles vão falar coisas bem semelhantes com relação a essa epistemologia empírica. Então, para a gente voltar aqui só um minutinho, empirismo vem da palavra grega empíria, que significa experiência, beleza? Então, o empirismo ele vai... o Francis Bacon e o Thomas Hobbes eles vão falar praticamente a mesma coisa, eles vão ser os iniciadores desse movimento, falando então que a verdade ela pode ser atingida pelo raciocínio correto, desde que esse raciocínio, esse pensamento, esteja fundamentado pelas sensações. Então, eles vão começar essa discussão e esse caminho, que é o caminho do empirismo, reforçando que a razão ela é super importante, mas a razão é completamente dependente dos sentidos. Sem os sentidos, a razão não consegue todas as duas, Larissa, tanto o racionalismo quanto o empirismo, tá? Existem, por exemplo, falando só em psicologia, nós vamos ter escolas da psicologia que vão surgir através de uma base racionalista e escolas da psicologia que vão surgir através de uma base empirista. O que vai determinar, e até hoje a gente tem essa classificação também, a gente pode fazer essa classificação também. O que vai determinar é como a gente entende o ser humano. A gente entende o ser humano e sua dinâmica de funcionamento psíquico, centralizando essa dinâmica na psique, ou seja, na mente, ou a gente entende essa dinâmica centralizando essa dinâmica nas interações que esse indivíduo tem com o mundo. Então, vão ter... Bom, eu vou já responder essa tua pergunta, Alisson. Vão ter algumas teorias que vão, então, afirmar ou dar mais importância para a parte interna do indivíduo, ou falando mais, ou dando mais importância para essa psique, e vão ter algumas teorias psicológicas que vão dar mais importância para a parte externa do indivíduo e suas interações com o meio.
Tá? Então a gente tem esses dois, falando especificamente de psicologia, a gente tem também essas duas possibilidades dentro da psicologia. Então, para reforçar, o racionalismo e o empirismo, eles vão ser correntes de pensamento, ideias gerais que vão fervilhar na ciência e que vão influenciar todo o conhecimento científico, todas as ciências. Tá? Então nós vamos ter essas influências em todas as ciências, a influência do empirismo e a influência também do racionalismo. O Jung, ele vem de uma escola de pensamento, numa escola psicológica, que é a psicanálise. E a psicanálise, ela pode ser caracterizada por uma escola racionalista, porque ela centraliza a ideia do funcionamento psíquico internamente. Você tem uma psique que é formada e funciona, inclusive, tem uma dinâmica que ela é completamente interna. Então o Jung estaria dentro desses moldes racionalistas. É lógico que a gente consegue identificar a ideia, tipo, olha, o que pode ter influenciado uma psicanálise, por exemplo, é a doutrina, tendo uma grande influência aí do movimento racionalista. Nós não podemos afirmar, né, isso, mas a gente consegue identificar, fazer uma leitura compreensiva a partir desses movimentos, porque a gente sabe que, a partir do século XVI, tudo que for produzido de conhecimento em qualquer uma ciência, em qualquer base de conhecimento, ele vai seguir essas mesmas linhas. Porque esses estudiosos, eles vão pegar ali, eles vão estudar e vão se identificar com certas coisas que estão sendo produzidas, né? E da mesma forma que hoje vocês vão começar a conhecer vou já te responder aí, Alisson, só um minutinho. Como a gente coloca aí, por exemplo, essa ideia de que a gente tem aí, ou pode ter aí, uma certa influência de qualquer um dos lados. Ser humanista não significa dizer ser oposto ao empírico ou ser oposto à razão. É só para a gente ter a ideia de base. O humanismo, ele é um outro movimento. Tá? E aí é complicado, aí é lógico que vai ter uma defesa do Jung ou de vários, né, de vários teóricos como humanistas, mas, né, é complicado. Bom, isso a gente pode falar lá no momento das escolas, a gente vai discutindo aí para a gente ver a ideia desse movimento humanista também. Empírico, a gente não... Bom, empírico, se a gente for pensar na ideia geral do empirismo, que é valorizar a experiência antes de uma razão, todos os primeiros psicanalistas, eles vão acreditar e vão postular que a psique, ela é mais importante do que qualquer coisa. Tá? A psique, ela funciona e determina todas as suas ações. E com Jung não é diferente. É lógico que o Jung, ele vai, assim como o próprio Freud também, ele vai dizer que a sua psique é formada ao longo da vida. Então, ele vai, de alguma forma, também determinar que a psique, ela depende do que os sentidos coletam. Mas a centralização, isso é que é o fator determinante. A centralização dessa teoria está no funcionamento interno. E aí, por isso, né, ela está atrelada, ou pode ser atrelada ao racionalismo. Lembrem que o Descartes, ele não vai negar que os sentidos ou que o corpo influencia a mente. O que o Descartes vai dizer é que a mente precisa se isolar, ela precisa, e ela tem uma função diferente de toda a função corporal, e o método vai isolar essa função da mente de todas as outras funções corporais. Então a dúvida, que é o fundamento cartesiano, que é a dúvida da evidência, a dúvida da experiência sensorial, é fundamental para entender o racionalismo. Né? Então, da mesma forma, o Freud, vamos pegar aí todos os outros aí que se influenciaram por ele vai afirmar
que a psique é formada ao longo da vida. É lógico, o Freud vai passar também por toda a influência do empirismo. Mas o Freud vai dizer também que a psique, o momento em que essa psique é formada e que ela recebe essas influências... O que houve? E que ela recebe essas influências... Eita! Pelo menos não foi não foi o microfone. No momento em que a psique é formada e que ela recebe essa influência externa, ela passa a dominar o externo. Ela passa a dominar você, ela passa a controlar você internamente. Então, da mesma forma, inclusive para entender o que você é e como você funciona, você tem que isolar todo o exterior e fazer uma imersão, né, no seu inconsciente, o que é o modo dinâmico de funcionamento da sua mente. Então a gente tem aí muito mais razões para atrelar a psicanálise numa influência direta do racionalismo do que para o empirismo, tendo em vista que Descartes também não, em nenhum momento, ele ignorou os sentidos e disse que, ou negou o fato de os sentidos ou de o corpo influenciar a mente. Mas, quando da produção do conhecimento, a mente é o mais importante. Então, da mesma forma, quando do funcionamento psíquico, a psique é mais importante do que os elementos externos. Beleza? Não tem o Bacon, tá? Eu só trouxe, inclusive no vídeo também eu falo um pouquinho sobre o Bacon, para meio que trazer ele também, para dizer assim, olha, teve esse cara aqui que existiu também, junto ali com Thomas Hobbes, e que vão ser importantes também para esse movimento empírico. Beleza? Bom, então, Francis Bacon e Thomas Hobbes, eles vão falar ali da verdade, só pode... Não nega o quê? Não nega o quê? O quê? O Descartes não nega a influência do corpo para a mente. Foi isso que eu falei. Da mesma forma que o Freud também não nega a influência da experiência para a psique. No entanto, quando falar do funcionamento, por exemplo, para o Descartes, quando ele fala sobre o conhecimento, eu preciso, então, não meio que negar, não evidenciar o conhecimento das sensações, assim como para Freud também. Eu não vou muito que evidenciar a sensação, como ela ocorreu, e sim como a psique registrou essa sensação. Então, a centralização está na psique. Bom, então a verdade pode ser atingida pelo raciocínio correto, fundamentado pelas sensações. Todos dois também, ambos vão falar sobre a linguagem, afirmando a linguagem como um uso eventual e convencional de sinais, dizendo que a nossa língua, a nossa forma de comunicação através da linguagem, ela é convencionada à sociedade. Ela é um uso convencional, é conveniência. Nós estabelecemos as nossas grafias, os nossos fonemas, a nossa forma de falar por uma conveniência social. É meio que a gente vai falando, inclusive, dessas conveniências, sai gírias, sai os neologismos e tudo mais. E, para ambos, a experiência torna possível, então, a comunicação. E é essa comunicação que faz com que o elemento material, a experiência sensorial, seja inteligível à razão. Justamente por nossa comunicação, pela linguagem, é que há a ligação entre a experiência sensorial e a forma como o pensamento se apropria dessa experiência. Então, como o pensamento se apropria da experiência sensorial? Através da linguagem. A linguagem, ela tanto fornece subsídios, fornece a forma como você vai pensar, como também dá para o próprio pensamento o instrumento de retorno ao mundo. Ou seja, eu penso através dessa forma linguística, dessa linguagem, tanto faz sendo a linguagem escrita, como a linguagem falada, a linguagem por imagens, porque todo pensamento a partir do empirismo vai ser entendido por imagens, inclusive a própria letra é uma imagem, né? Então eu tenho, para que eu possa montar uma palavra, eu preciso organizar as imagens, que são as letras, e formar uma outra imagem, que é uma palavra. Então, pegando aqui essa palavra aqui, bacon, que é muito bom no sanduíche, né? Então, para eu formar essa palavra bacon, eu vou reunir
essas 5 imagens e a reunião dessas 5 imagens desta forma me mostra uma outra imagem que eu leio como bacon. Toda essa concepção se dá através do uso convencional dos sinais da linguagem. Tá? Então a linguagem ela é mediadora tanto da coleta de informações pela experiência, como entre essa experiência e a forma como você pensa e a forma como esse pensamento retorna para o mundo. Porque quando eu penso, logo eu vou buscar me comunicar esse pensamento para que o outro entenda. E aí eu falo, eu imito sons que também são convencionais, também são sinais convencionados socialmente para que vocês entendam. Beleza? Isso, exatamente a codificação dos símbolos. Sinais ou símbolos têm a mesma ideia, né? Então, eu vou codificar, recodificar e transmitir. Seria a ideia aí básica da comunicação. Beleza? Bom, cadê? Um dos mais importantes aí é o John Locke, considerado o pai do empirismo. Né? O John Locke vai ser muito importante na... Cadê? Saiu. O John Locke vai ser muito importante, inclusive considerado o pai do empirismo, e ele vai na mesma... todos vão na mesma direção, todos vão afirmar a mesma ideia de que, então, a experiência sensorial é mais importante e o canal primário para o conhecimento, e o pensamento vai, então, se apropriar depois. Bom, diferença básica do John Locke. O John Locke vai dividir essa experiência sensorial, a experiência dos sentidos, em qualidades. Então ele vai dizer que existem as qualidades primárias e as qualidades secundárias. As qualidades sensoriais primárias são a forma da coisa, o movimento, o peso, o número, todas as informações que você coleta do mundo exterior a partir da sua experiência, que podem ser mensuráveis, que podem ser quantificáveis, né? Ou seja, que elas podem ser medidas, que ela entra na linguagem matemática. Então, as qualidades sensoriais primárias são aquelas que podem ser mensuráveis, são as qualidades objetivas, forma, movimento, peso, número, etc. E as qualidades sensoriais secundárias são aquelas subjetivas ou qualificáveis, elas não podem ser mensuráveis, como cor, cheiro, gosto, som e o sentimento. Beleza? Então ele vai ter duas formas aí de entender as qualidades sensoriais. A linguagem também vai admitir a mesma ideia, a necessidade do homem de se comunicar, nomear as impressões e as experiências. Isso porque o John Locke começa com uma ideia... Deixa eu ver se está aqui. Não. O John Locke começa também a desenvolver uma ideia de separação entre o que é da experiência sensorial e o que é do pensamento. E o John Locke vai falar das impressões e das ideias. As impressões são fruto da intuição, de intuir o mundo externo. Na filosofia, a palavra intuição, ela não tem a ver com aquele sexto sentido. Nossa, eu tive uma intuição. Não. Intuição na filosofia, desde o mundo grego, tem a ver com tocar o mundo. Tá? Intuir é experienciar, é ter a primeira experiência do mundo. Então é ver, é tocar, é ouvir, é sentir o cheiro. Quando a gente toca na mesa, quando a gente toca no colega, quando a gente toca na mãe ou no pai, nós estamos intuindo, ou seja, coletando as informações daquele mundo imediatamente. A intuição, então, vem desse contato direto e imediato com o mundo. Tá? Então, as intuições levam então o produto das impressões. Eu faço impressões do mundo objetivo imediatamente através da experiência. Então, a linguagem ela é a necessidade do nome dar nome a essas experiências que ele tem. Então, tudo que a gente tem de experiência, a gente precisa dar nome. Viu o crush lá passando, nossa, estou apaixonada.
né? Estou apaixonado, estou apaixonado. Eu dou nome para aquilo que eu estou sentindo, eu dou nome para a experiência que eu tenho no momento. Então essa é uma necessidade de a gente se comunicar. Então quando a gente fala lá para coleguinha que a gente viu o crush e que está apaixonado, o coleguinha entende esse sentimento, entende o que eu posso estar sentindo, porque ele entende a palavra, né, e a comunicação do que era estar apaixonado. O conceito, então, não pertence às coisas, pertencem ao intelecto, e o homem usa o intelecto, ou usa o conceito através da sua linguagem. A razão, então, vai dar nome às coisas, que seriam essas ideias, e dando nome às impressões, às experiências, tornando essas impressões uma ideia geral. Então eu tenho aí duas categorias. As impressões, que é a categoria da experiência sensível, e a ideia, que é a categoria da razão ou do pensamento. Tá? Então, impressão, categoria da experiência sensível, e a ideia, categoria da razão ou do pensamento. A experiência vai fornecer o material, mas ela não é o próprio conhecimento para o John Locke. Beleza aí? Alguma pergunta? Por que ele não devia ser a favor dos direitos dos animais? Érica, essa galera toda vai meio que defender a mente como uma tábula rasa, né? Essa ideia de que nós vamos nos formando à medida em que a gente experiencia o mundo. Agora, sabe o que é mais doido? Assim? Esse John Locke, ele não só falou, não só escreveu, não só estudou a epistemologia, ou seja, ele não só contribuiu com isso, ele falou muito sobre política, né? Tem muita coisa sobre política na época, e essa época é uma época que está ali bem posterior ao início das grandes navegações. Ô, tadinho, Valkyria. Mas naquela época era importante. Inclusive, essa galera não só dissecava animais, né? Como dissecava corpos humanos também. Porque era um momento em que nós estávamos vivendo ali de descobertas, principalmente dessas descobertas ligadas à nossa matéria corporal também. Como o corpo é feito, o que puxa as cordas, né? No capítulo 3 a gente vai ver muitas informações no capítulo 3 que é impossível a gente obter sem dissecar o corpo, né? Sem abrir o corpo humano e sair ali puxando as entranhas e, sabe, e indo vendo que parte faz, quais são as partes aqui desse corpo. Então essa galera dissecava corpos humanos também. Bom, voltando para o Locke. Esses caras vão ser contra o governo, principalmente o governo da época, por conta da questão das monarquias, né? A gente está passando por um momento político bem complicado. E o John Locke, além desse movimento político também, é um momento em que nós, sociedade ocidental, estamos no início ali das grandes navegações e da prática... meu Deus, me fugiu a palavra. Da prática de exploração, né? Então, a Inglaterra ela vai se lançar ao mar ali e vai também buscar outras terras, outros territórios para explorar. Esse John Locke ele escreve um capítulo num livrozinho dele, tem um capítulo só dedicado a essa ideia de conhecimento e a ideia de que o trabalho, né? O John Locke começa a discutir a categoria do trabalho e ele vai justificar o trabalho humano pela sua ação na Terra. Então, o John Locke é o pai também, além de ser o pai do empirismo, ele é considerado também o pai do liberalismo. Esse cara vai defender a noção de propriedade privada como ninguém. E a primeira ideia de propriedade privada vai estar atrelada, inclusive, a como você trabalha na terra. Então, se você tem um pedaço de terra, é obrigação sua fazer com que esse pedaço de terra seja produtivo para o Estado. Se você não for produtivo para o Estado pode tomar esse seu pedaço de terra. E várias outras coisas assim, inclusive a ideia de que ele vai defender, por exemplo, ele vai escrever exatamente assim:
A Inglaterra, ela tem isso, diz que a mente adquire conhecimento através da experiência. Ele vai afirmar que a Inglaterra, ela tem o direito de explorar a África e o Novo Mundo, porque ela, a Inglaterra, tem o conhecimento necessário para fazer daquela terra produtiva. E os nativos não conseguem produzir na terra. Eles só conseguem produzir para o seu próprio sustento. Então eles não têm nem o conhecimento, nem a ambição necessária para produzir riquezas. Então isso se torna uma obrigação moral da Inglaterra, e isso dá à Inglaterra o direito de explorar essas terras. Olha que doido isso! É muito bacana você ler John Locke. Oi, alguém vai falar? Alisson? Eu não estou te escutando, tá, Alisson? Bom, só para a gente continuar... Oi, Alisson? Eu não tô escutando, tá? Então, só pra gente continuar enquanto tu tá... É muito bacana você ler Locke, porque ele te traz não só essa noção mais epistemológica, como também te dá uma noção política assim fabulosa do que estava acontecendo na Inglaterra naquela época. E, como eu falei para vocês, o Locke, além de ser considerado o pai do empirismo, é o pai do liberalismo. Bom, alguma pergunta com... Beleza, Alisson. Alguma pergunta, pessoal, com relação ao John Locke? Vamos então para o próximo, que é o Berkeley. George Berkeley também vai na mesma linha de pensamento de todos os demais, mas o Berkeley ele vai ter uma grande diferença com relação à ideia de experiência. Para o Berkeley, a experiência ela é perceptiva, tá? Então, o Berkeley ele vai afirmar primeiro que toda experiência sensorial só pode ser considerada através da percepção, tá? O Berkeley ele vai, inclusive, reformular duas frases. Uma frase da antiguidade grega, onde ele vai dizer que ser é ser percebido, tá? Então ele vai pegar uma frase do Heráclito e vai transformar em ser é ser percebido, então dando aí essa importância para a percepção como elemento do processo sensorial, né, de experiência sensorial. E ele vai pegar uma frasezinha lá do nosso amigo Descartes e ele vai dizer que percebo, logo existo. Então ele vai centrar a ideia dizendo que a percepção ela é mais importante e ela inclusive é o que faz com que a experiência sensorial ganhe essa importância toda na produção do conhecimento. Quando eu percebo, e aí a grande influência do Berkeley aí no materialismo e no mecanicismo, quando eu percebo a substância material. Eu percebo apenas a matéria. Eu só consigo perceber aquilo que a matéria me dá qualidades de percepção. Então a matéria ela fornece a nós qualidades perceptivas, tá? Só que eu não consigo conhecer a substância material por inteira. Por exemplo, se eu toco a minha mão, né, vocês podem fazer isso aí. Se eu toco a minha mão na mesa, ou na cama, ou onde vocês estiverem, ao tocar a mão em qualquer superfície, nós não conhecemos a substância dessa matéria. Nós conhecemos apenas as qualidades perceptivas que essa matéria nos permite perceber. Então, o que se conhece são as qualidades reveladas no processo perceptivo. A substância, eu não posso tocar num objeto
e, ao tocar nesse objeto, dizer que eu conheço a madeira. Para o Berkeley, eu não posso jamais afirmar isso. Nossa, eu estou tocando numa mesa de madeira, então eu conheço isso. A percepção é a única qualidade da qual você tem certeza. Então eu toco na madeira, numa mesa de madeira ou na madeira, eu conheço a substância da madeira. Para o Berkeley, não. Para o Berkeley, quando eu toco na madeira, eu conheço as qualidades perceptivas reveladas no toque ou no contato com essa madeira. E da mesma forma, eu não consigo conhecer um objeto por inteiro. A cada momento, eu conheço apenas alguma ou uma parte dessas qualidades perceptivas. Exatamente, nunca conhecemos a natureza verdadeira das coisas, a própria substância. Então, quando ele fala não se pode conhecer o objeto por inteiro, significa dizer que quando eu olho para uma coisa, por exemplo, quando eu olho para a mesa, eu não vejo a mesa por inteiro. Eu vejo apenas uma parte dessa mesa mediante a posição que eu estou dessa mesa. Se eu toco na mesa, eu percebo ainda menos dessas qualidades, né? Porque quando eu toco na mesa, eu tenho um limite, né? Um limite físico, um limite de extensão desse toque. Então eu jamais consigo conhecer ou coletar por inteiro, perceber por inteiro toda a matéria. Beleza? Ficou claro aí? Depois de percebida, a coisa não passa de ser um conjunto de ideias. Então, quando eu percebo a coisa, ao perceber, eu coleto as qualidades reveladas no processo perceptivo, e essas qualidades reveladas no processo perceptivo, então, fazem parte ou começam a fazer parte, ou começam a se tornar um conjunto de ideias. Da mesma forma, o Berkeley vai também separar o que é da percepção e o que é formado da ideia. Então, o John Locke vai falar de impressões e ideias. O Berkeley vai falar de qualidades perceptivas e ideias. Tá? E aí é perguntado, eu não lembro se eu falei disso do Descartes, mas ao Descartes, por exemplo, é perguntado do Descartes, ok, o ser pensa e o pensamento garante a existência da matéria. Mas quem garante a existência do pensamento? Né? Então perguntaram lá do Descartes isso. Legal, Descartes. O pensamento pensa a matéria, então garante, né? Por pensar, garante a existência da matéria. Mas quem garante a existência do pensamento? E aí lembra, eu acho que eu explico um pouco melhor no vídeo isso, o Descartes vai trazer uma nova res, uma nova coisa, para a sua relação res cogitans e res extensa, que ele vai chamar de res infinita. Então ele vai meio que calar a boca de todo mundo ali naquela época, né, dizendo assim, então quem garante a existência do pensamento é Deus, porque Deus pensa o mundo o tempo todo. Então a res infinita, que é a coisa infinita, a coisa sem fim, garante a existência de todo pensamento, de todas as coisas que têm fim. Isso é uma discussão, né, que meio que para não... ninguém era louco de perguntar, beleza, e quem garante a existência de Deus? Né? Então era meio que para acabar mesmo com as discussões. E o Berkeley vai fazer a mesma coisa. O Berkeley vai dizer, inclusive, que assim, tudo é percepção. Então, a gente só pode ter garantia do que existe a partir daquilo que a gente percebe naquele momento. Então, por exemplo, só o que existe para vocês agora sei lá, vou jogar aí, é o quarto de vocês, ou é a sala onde vocês estão agora, é o cômodo onde vocês estão agora. Vocês não podem, ninguém pode ter garantia nenhuma que as coisas fora do cômodo onde vocês estão, ou fora daquilo que vocês têm acesso às qualidades perceptivas, continuam existindo da mesma forma. Né? Na sala, por exemplo, eu pergunto da galera, quando a gente tem aula na sala de aula, eu pergunto lá do pessoal quem é que namora. E aí, logicamente, eu pergunto, fulano lá levanta a mão, eu digo, onde está seu namorado ou sua namorada agora? Aí a pessoa responde lá onde provavelmente estaria o namorado, e aí eu questiono como o Berkeley questionaria, quem garante que isso realmente exista como você está falando, que realmente essa pessoa esteja neste lugar fazendo essa coisa? Então nada te garante isso, porque só tretas, é verdade, só
você só tem como garantia da existência, você só sabe e tem realmente garantia da existência daquilo que você percebe naquele momento. Então, o que foge às qualidades perceptivas, você não tem garantia nenhuma de que exista. E aí, a mesma pergunta, logicamente, vai ser posta para Berkeley. Berkeley, tá bacana, então a percepção garante tudo, só existe e tal. Mas, pô, quando eu tô lá na minha casa, né, tudo o que existe está na minha casa, beleza, mas as coisas também continuam existindo objetivamente no mundo material. Por quê? Quem é que garante a existência de tudo? E aí, logicamente, ele vai propor uma mente cósmica superior, que é a garantia de que o mundo existe mesmo que eu não perceba. Então é a garantia de que, por exemplo, agora eu aqui, nós, né, todos fazendo a nossa parte, encarcerado na nossa quarentena, de que o diabo do coronavírus ainda existe, né? Ainda está por aí fazendo vítimas, porque Deus sempre está percebendo o mundo e revelando o mundo ao homem, a garantia de que tudo exista mesmo que eu não perceba. Então não necessariamente eu preciso passar por uma situação para garantir que essa situação possa existir em alguma maneira. No entanto, como eu não desvelei as qualidades perceptivas dela, eu não posso afirmar que essa realidade exista para mim. Beleza? E aí também ele desenvolve a ideia de que o sujeito vai se formando ao longo da vida. Como eu falei, todos eles vão ter uma ideia semelhante à ideia de que o sujeito, ou de que nós, somos uma tábula rasa, né? Somos uma folha em branco. Quem fala tábula rasa é o Aristóteles, né? Que vai falar que nós somos uma tábula rasa. E o John Locke vai falar que nós somos uma folha em branco. Né? E aí todos eles vão ter essa mesma ideia de que nós somos uma folha em branco e que ao longo da vida e das nossas experiências nós vamos escrevendo, e por isso a ideia de impressão, né? Nós vamos imprimindo nossas experiências nessa folha em branco. Beleza, galera? É Berkeley, ok? Alguém tem alguma pergunta? Bom, vamos para o último. Esse cara é mais show ainda, Valkyria. Eu adoro David Hume, foi um dos filósofos que eu mais li. Gosto muito e recomendo, por exemplo, um livrozinho dele, que é apenas tirado ali de um capítulo da tese dele. Esse cara é genial. Ele se doutorou com 25 anos e escreveu uma tese de mais de 600 páginas, chamada Tratado sobre a Natureza Humana. Por isso ele é considerado o filósofo da natureza humana. Um dos capítulos foi traduzido e ele está num livrozinho bem tranquilo de ler, chamado Investigações acerca da Natureza Humana. Esse livro é muito bom. Esse livro, se eu não me engano, ele tem disponível para baixar na internet. Ele é um livro bem facinho de ler, uma linguagem bem bacana, bem gostoso de ler. E é maravilhoso assim de você ver a ideia do David Hume. É mais ou menos o que eu vou falar aqui com relação a esse livro. Bom, o David Hume começa esse livro, né, com a explicação de que o ser humano ele é um misto de vida. O ser humano ele tem lá sua dimensão racional, sua dimensão social, sua dimensão ativa, laboral, né, de trabalho, sua dimensão emotiva, sua dimensão fraterna, sua dimensão espiritual e por aí vai. Então esse cara vai trazer a ideia e vai começar ali, né, de onde a gente tira hoje, de que o homem, ou de que o ser humano é biopsico, sócio-espiritual, blá 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 blá. Né? Ele vai dizer assim, século XVII, nós estamos no século XVII. Então ele vai dizer que o ser humano ele é esse misto de vida. Né? Ele tem várias dimensões. E que é obrigação do ser humano, de todo ser humano, equilibrar-se entre essas várias dimensões. Ou seja, ele precisa desenvolver todas essas dimensões da sua vida por igual. Ele não pode ignorar, ele não pode vilipendiar qualquer uma das dimensões. Se o ser humano, por exemplo, se dedicar
somente ao seu trabalho e esquecer do seu lazer, ou esquecer da sua família, ou se dedicar apenas à sua família e esquecer do seu trabalho, ou esquecer, sabe aquela coisa de dizer assim, que a gente estabelece prioridades e todo o resto some? Ele vai dizer que isso é errado, né? A gente precisa, isso inclusive, ele é uma ideia que vem do pós-socrático, né? Das escolas pós-socráticas, onde a gente começa a estabelecer a felicidade como um equilíbrio, né? A ideia de felicidade como um equilíbrio das nossas forças ou das nossas dimensões. Essa ideia de equilíbrio vai estar em muitas teorias, né? A ideia de que a gente precisa equilibrar as forças. A psicanálise é uma delas também, é uma dessas teorias também que vai falar sobre esse equilíbrio que a gente precisa ter. Bom, o David Hume vai lá no século XVII, antes inclusive de toda e qualquer psicologia, vai falar sobre essa necessidade do equilíbrio, que nós precisamos então dar atenção a todas as nossas dimensões da vida. E que, se por um acaso nós deixarmos de dar atenção a alguma dessas dimensões, a nossa vida então se desequilibraria e a natureza nos puniria com a melancolia. Melancolia, no século XVII, é o mesmo que hoje a gente fala de depressão. Então, olha o que esse cara está dizendo lá no século XVII, que nós somos formados por muitas coisas, por muitas dimensões. Nós somos nosso pensamento, nós somos nosso aspecto social, nosso aspecto afetivo, nosso aspecto laboral, nosso aspecto fraternal. A gente é dividido, nós temos várias dimensões que compõem. Ou seja, o ser humano é uma grande complexidade de coisas e que dentro dessa grande complexidade nós precisamos dar atenção a todas elas. Nós precisamos, de alguma forma, desenvolver equilibradamente todas essas dimensões e que se a gente, por um acaso, deixa de desenvolver uma dessas dimensões, nós vamos ficar tristes, nós podemos ficar depressivos. Essa primeira discussão, capítulo 1 do livro do David Hume, ele já começa falando sobre isso. E também determinando que filosofia e ciência, ou todo o conhecimento ocidental, ela deve se desenvolver sendo um interesse útil na sociedade para o ser humano. Bom, é muito, cara, eu recomendo demais, se vocês puderem ler, tirar aí um diazinho, ou até mesmo nas férias, tirar um tempo para ler o David Hume, que ele vai abrir um pouco aí a dimensão desse entendimento todo do que a gente tem hoje. Bom, David Hume também vai dividir essas categorias, a categoria da experiência sensorial em impressões e a categoria do pensamento ou da razão em ideias. Então, David Hume vai retornar com a concepção, com a noção do John Locke, falando de impressões e de ideias. E esse cara também, ele tem uma frase que depois que eu li, eu meio que decorei e eu nunca mais esqueci. Que é exatamente esse ponto dessa frasezinha aqui. As ideias são imagens enfraquecidas das impressões e dependem das impressões das experiências. Mas ele fala mais ou menos assim. Uma ideia, ela é sempre infinitamente mais fraca do que a mais forte das impressões. Do contrário, também, uma impressão é sempre infinitamente mais forte do que a mais forte das ideias. Vou repetir essa última que eu acho que fica mais claro. Uma impressão é sempre infinitamente mais forte do que a mais forte das ideias. O que significa isso? Ele está dizendo que uma impressão que a gente tem do mundo, ou seja, uma experiência que a gente tem do mundo sensorial, ela sempre vai ser mais forte do que qualquer ideia que eu faça dessa experiência. Que ainda que eu possa dizer que eu lembro de uma experiência que eu tive como se eu estivesse passando por ela hoje, essa lembrança ou a ideia que está passando na minha cabeça dessa experiência, ela nunca será
tão forte quanto vivenciar a própria experiência. Por exemplo, estamos lá na balada, estamos lá no momento da paquera com o crush, e aí tem aquele momento épico do primeiro beijo com o crush ou com a crush, né? Esse momento épico do primeiro beijo com o crush é inesquecível. Então a gente vai lá na balada, dá aquele beijão no crush, dá aquele beijão na crush, vai para casa e fica o dia seguinte todinho lembrando do beijo. Ainda que eu possa ter uma lembrança muito clara, muito viva desse beijo, nunca a lembrança vai ser tão boa ou tão forte quanto o próprio beijo. Beleza? Ficou claro aí? Depende, mas né, vai que vamos dizer que sim, que nesse dia a gente pegou um crush que foi só vitória, foi só coisa boa. Então aí aquele momento ele nunca vai ser, depois que a gente estiver lembrando dele, ele nunca vai ser na lembrança tão grande quanto o momento, né, da experiência. Então é isso que o David Hume está falando. Uma impressão, ou seja, a própria experiência, é sempre muito mais forte do que a mais forte da ideia que eu posso ter. Então nunca uma ideia vai ser tão boa, tão forte quanto a própria experiência da coisa, né? Olha como a gente já nasce filósofo, gente, né? Quando a gente é lá adolescente, que a gente pede para a mamãe e para o papai para ir para festa, né? Pede para a mamãe e para o papai para fazer alguma coisa, aí a mamãe e o papai dizem assim, não, né, não vai fazer, porque não sei o quê, porque é perigoso, porque é isso, porque é aquilo. O que a gente geralmente responde? Mas mãe, né, mas pai, se eu não passar por isso, como que eu vou saber? Olha como a gente é filósofo, a gente já está falando aí do David Hume e a gente nem sabia, né? Olha como a gente é filósofo desde pequenininho. Bom, gente, então a ideia das impressões, né? As impressões e as ideias são essas categorias. As impressões são categorias, né? Até hoje, né, Larissa? Pois é, tá vendo? Quando você for agora falar com a sua mãe, com seu pai, você embasa com David Hume. Mãe, David Hume disse que as impressões sempre serão infinitamente mais fortes e mais reais do que as ideias que a gente pode ter delas. Olha aqui, aí a sua mãe vai dizer assim, nossa, minha filha está estudando. Não, vai lá, filha, você está estudando bastante, agora você pode sair, né? Olha só que legal. Ai, ai. Bom, então, olha só. As impressões são a categoria, tá, da experiência sensível e as ideias são as categorias da razão e do pensamento. Beleza? Bom, esse pensamento, essas ideias, né, e esse pensamento, o David Hume vai estabelecer 3 princípios para a razão humana, ou para o entendimento humano, né? O David Hume nem fala tanto nessa noção de razão, ele fala do entendimento do homem. Então existem 3 princípios que vão conectar as impressões e as ideias, por isso são chamados de princípios de conexão. Esses princípios são semelhança, contiguidade e causalidade. Beleza? Semelhança. Todo pensamento novo ou toda ideia nova vai se assemelhar a uma ideia antiga para criar a sensação de compreensão. Então, quando, por exemplo, eu tenho uma experiência nova sobre algo, o meu pensamento vai buscar uma ideia antiga que possa estar assemelhada, possa ser igual ou quase igual a essa experiência nova para entender. Por exemplo, eu quero que todos pensem aí nas suas casinhas o que é um Paranauaçu. O Paranauaçu. O que é um Paranauaçu para vocês? Então, quando eu peço para vocês pensarem num Paranauaçu, né, já vem uma árvore, né, um pássaro, cada um. O que está acontecendo nesse momento? Paranauaçu é uma palavra nova que a maioria de vocês não deve conhecer. E aí vocês estão entrando em contato com uma impressão, ou seja, com uma experiência nova do qual vocês não conhecem. A nossa mente
né? Nosso pensamento, a tentativa de a gente entender, né? O David Hume vai dizer, o nosso entendimento vai buscar na ideia algo que se assemelhe a essa nova impressão ou essa nova ideia, para que a gente consiga codificar e decodificar e entender essa coisa nova. Né? Uma fruta, um pássaro e assim vai. Né? Então, vocês imaginem, isso é o princípio da semelhança. Então, nosso entendimento vai sempre buscar algo na ideia que se assemelhe a uma ideia ou uma impressão nova. Agora, se eu digo para vocês, por exemplo, Paranauaçu, ela é uma composição de duas palavras, Paraná e Açu. Paraná, todo mundo sabe o que é, né? É o composto de... como é que eu posso dizer? A palavra do qual os nativos do Brasil, a palavra indígena para rio, Paraná, né? Paraná igual a rio. Por isso que eu brinco que o Rio Paraná é Rio-Rio, ou Paraná-Paraná. Né? No Rio Paraná ficou redundante. Né? Rio Paraná para mim é o Paraná-Paraná ou Rio-Rio. Bom, me perdi agora, fui tirar graça, me perdi. Paraná, então, significa rio, e Açu significa, na linguagem indígena, amarelo. Seria Rio Amarelo, que é o nome indígena para o Rio Amazonas. Lá da minha terra, de onde eu venho, o Rio Amarelo, o Rio Amazonas, recebia o nome lá dos indígenas de Paranauaçu. Aí a gente consegue, legal, Paranauaçu, Rio Amarelo, a nossa mente começa então a entender por semelhança. Beleza? Oi. Esse conceito cabe também ideia de alusão, para, por exemplo, entender um contexto social? Sim, tudo. Na verdade, isso é um princípio de conexão para o entendimento. Então você pode, por uma situação social, você vai assemelhar aquilo que você passou antes, né, para tentar entender essa nova. É por isso também, por exemplo, que quando a gente se desilude lá com o crush, né, a gente fala assim, eu nunca mais vou amar na minha vida, né, porque só é derrota nessa minha vida. Por quê? Porque a gente vai assemelhar as novas experiências à experiência antiga com os embustes que a gente deixa para trás, né? Beleza? Bom, semelhança ok, vamos para a contiguidade. A contiguidade é também o mesmo nome para continuidade, ou seja, contínuo, de continuar algo. A contiguidade ou continuidade é o princípio do pensamento, ou o princípio do entendimento, que estabelece que nenhum objeto é isolado do contexto do qual ele participa. Então, quando a gente pensa em algo, a gente nunca pensa em uma coisa isoladamente. Ainda que a gente possa pensar, por exemplo, possa querer imaginar um objeto vagando no espaço, né? Esse espaço é a continuidade, porque é a ideia de espaço que eu tenho. Então, sempre eu vou ter, no meu entendimento, que o meu objeto não é isolado, ele faz parte de um contexto. Ele é contínuo com a natureza do contexto. Beleza? Então, por exemplo, peço para vocês pensarem numa geladeira. Vocês vão pensar na geladeira, vão pensar na geladeira da casa de vocês, e ao pensar, vamos supor, na geladeira da casa de vocês, pensa na cozinha, pensa se tem comida na geladeira, pensa se, sei lá, esqueceu de comprar alguma coisa, e aí vocês vão continuando o pensamento. O pensamento não se encerra na geladeira, beleza? Ou vocês podem pensar, por exemplo, também naquela geladeira que vocês querem comprar lá na loja, aí vocês lembram da geladeira, lembra da loja, lembra da última vez que vocês foram na loja e viram a geladeira lá na loja, blá, 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 blá. Então o pensamento ele não se encerra nele mesmo, ele não se isola por ele mesmo. Beleza? Essa ideia de não se encerrar nele mesmo, de não ser vago, significa que a importância dele para o surgimento de um próximo e também que ele é resultante de algo anterior, né? Ou não? Não entendi. Tenta explicar de novo para ver se eu pego. Eu peguei tipo uma ideia, peguei a ideia lá do até comentei ali, coloquei no chat, a ideia do mecanicismo. Porque assim, o mecanicismo acredita que
tudo tem um porquê, né? Porque assim, a ideia do relógio, por exemplo, né? São mecanismos, um é ligado ao outro e só tem a conjuntura total a partir daquilo. Então essa ideia de continuidade, essa ideia de que algo não é válido, que ele só existe porque teve alguma coisa que fez ele existir e que ele existe porque algo vai ser a partir dali, algo vai se formar a partir dali. Entendi. Tá, primeiro ponto, não. A contiguidade não é o entendimento de origem. Então, só para pegar isso que como você tentou explicar, só existe porque algo fez existir. Não, a contiguidade não te dá essa categoria de origem, ela não origina algo, né? A contiguidade é meio que o contexto, é como se... vocês vão aprender, por exemplo, lá em Gestalt, quem já está fazendo a teoria da Gestalt, vocês vão aprender a ideia da figura e do fundo. Toda figura, ou seja, todo objeto que se destaca, ela tem um fundo que faz parte dele, que é o contexto. É como se fosse, o objeto fosse o protagonista, né, fosse o ator, e o que é contínuo a ele é o cenário. Sabe? É só essa ideia de imagem mesmo. É como o David Hume está tentando estabelecer a imagem desse entendimento. Então, quando a gente figura algo, ou seja, quando a gente pensa num objeto, a gente tem um cenário que faz parte desse objeto, que faz parte do mesmo pensamento. Tudo faz parte do mesmo pensamento. Ficou mais claro? Sim, agora ficou clara a ideia de pensar. A gente fala, pensa na geladeira. Você já imaginar a cozinha que dentro da geladeira? Isso, beleza. Show de bola. Dificuldade da meditação tá aí. Ah, tá, tem gente que consegue, né? Tem gente que consegue meio que na meditação, um dos princípios da meditação é justamente isolar o pensamento todo, e aí tem gente que acredita e consegue fazer isso. Bom, o terceiro... Oi? Uma coisa que eu lembrei agora. Ah. Quando a gente tá fazendo aquela parte de psicotécnico lá na autoescola, que pede pra fazer a casa, e a gente vai lá e faz uma árvore, faz um chão, que tem que fazer o chão, só a gente tá doido. Então, isso daí, gente, é um teste psicológico chamado HTP, né, que é House Tree Person, que é casa, árvore, pessoa. E vocês vão aprender isso lá no sexto, eu não lembro se é sexto semestre ou no sétimo semestre. Mas ele é um teste psicológico, ele é um teste projetivo, e aí vocês vão entender por quê. Mas o princípio dele não tem muito a ver com essa ideia do princípio de conexão do David Hume. Basta a gente entender que tudo que a gente pensa tem um cenário, e esse cenário que faz parte do objeto que a gente pensou, faz parte do... tudo isso é o pensamento. Por mais que a gente esteja dizendo, eu estou pensando numa geladeira, e a gente concentre o nosso pensamento na geladeira, o cenário dessa geladeira faz parte, por mais que a gente não fale, por mais que a gente não transmita, mas o cenário da geladeira faz parte do nosso pensamento como um todo. Beleza? Mas vocês vão ver que por que tem essa ideia de que se não desenhar o chão é meio doido. Olha só, a galera já vai para o psicotécnico preparada para desenhar o chão da árvore, senão é doido e não vai conseguir tirar a carteira. Beleza, galera. Então, terceiro ponto para a gente finalizar, que já estamos aí a 1 minuto das 22h40, é a causalidade. A causalidade é a ideia de causa e efeito que o David Hume vai estabelecer como princípio para o entendimento. Então ele vai dizer que o pensamento humano é causal. O pensamento humano precisa estabelecer essa relação entre causa e efeito. E aí, eu acho que foi o Lucas que perguntou, é aí que tem essa ideia de origem. O nosso pensamento, ele origina outro pensamento, que origina outro pensamento, que origina outro pensamento, e aí eu tenho essa relação de causa e efeito. Eu posso começar a pensar na geladeira, mas aí, pensar na geladeira me lembrou que eu tinha que comprar carne. E aí, o pensamento da geladeira foi a causa que
levou ao efeito de pensar na necessidade da carne. Aí a carne, então, eu preciso comprar carne. Essa carne me origina como causa ao efeito, à necessidade do pensamento de planejar quando eu sair do trabalho, ou quando eu sair da minha casa, ou que eu preciso, sei lá, agora, né, pegar máscara, pegar o álcool gel, pegar coisa para ir no açougue para comprar carne. Então, cada coisa, cada pensamento vai se estabelecer sempre nessa relação de causa e efeito. Então, o Hume ele vai, inclusive, defender que nós, humanos, um pensamento humano, jamais vai conseguir se livrar da ideia, da noção de causalidade. Causa e efeito é um princípio de conexão do entendimento humano. Beleza? Beleza, show de bola. Vou já fazer a chamada, Vinícius. E aí, do mesmo jeito, não se pode conhecer um objeto por inteiro. E aí a gente para aqui. Na próxima aula nós vamos finalizar. Só tem dessas criaturinhas aqui, que é o David Hartley, o James Mill e o John Stuart Mill. Finalizamos com esses três o capítulo 2 e a gente já entra no capítulo 3, beleza? Então, a partir da próxima aula a gente finaliza o capítulo 2 e entra o capítulo 3.